que a palavra de Deus vem para curar, a palavra de Deus vem para transformar, a palavra de Deus vem para nos capacitar, a palavra de Deus vem para nos fazer tomar posse da promessa que Ele tem para cada um de nós. E eu quero ministrar ao seu coração. Hoje, nesta tarde, quando eu orava, Deus colocou algo no meu coração, depois eu fui descansar, porque eu sei que a palavra é do Senhor. O compromisso dele com você permanece fiel. E esse compromisso Deus mantém ele até o final, porque Ele está empenhado contigo nisso. Portanto, eu quero que você abra o seu coração. Não pense que eu estou falando para a sua vida. Eu não estou falando porque te conheço. Eu estou ministrando a palavra do Senhor. E ela é poderosa para operar sinais, prodígios e maravilhas. Amém, queridos? Você precisa crer nisso. Nesta noite eu quero ministrar ao seu coração a respeito de uma situação que nós muitas vezes nos encontramos. Às vezes, queridos, nós estamos passando por momentos de prisão. Às vezes nós estamos passando por momentos em que as nossas mãos estão atadas, ou estamos passando por um momento onde o inimigo já conseguiu avançar, o inimigo conseguiu destruir os muros, o inimigo já está dentro da onde nós estamos, o inimigo está tomando conta daquilo que está ao nosso derredor, mas aquele que serve ao Senhor tem uma promessa. Mesmo quando o inimigo entrou na sua casa, mesmo quando o inimigo tomou posse de alguma coisa que estava sobre a vida dele, a pessoa que teme ao Senhor tem uma promessa. E é sobre essa promessa que eu quero ministrar a sua vida. Abra o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 39. E eu quero ministrar ao seu coração alguns princípios importantes nesta noite, pelas quais o Senhor quer te ensinar em meio às lutas. Nem sempre Deus vai remover a luta. Não espere isso de Deus. Porque se Deus fizesse isso, você não cresceria. Deus vai permitir que no meio da luta, Deus possa honrar o seu nome sobre a sua vida. Então, no meio da luta, Deus honra a nossa vida. O tema da mensagem de hoje é conhecido e reconhecido como um servo do Senhor. Amém, queridos? Conhecido e reconhecido como um servo do Senhor. Jeremias, no capítulo 39, no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim. Jeremias 39, 8. A palavra do Senhor diz: e os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e a casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém, e restaram do povo que ficaram na cidade os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levando Nebuzaradão, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradão, capitão da guarda, na casa, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naqueles dias. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradão, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faça mal algum. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradão, capitão da guarda, mandou a Nebuzadã, Rabi Sares, Nergal-Sarezer, Rabi Meque e todos os príncipes dos reis da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levassem à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, quando ele estava encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, ministramos a tua palavra que é vida e poder, a tua palavra que discerne juntas e medulas, a tua palavra que fala aos nossos corações. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nesta noite, abrimos o nosso coração, ó Deus, para receber a tua porção.
receber a palavra do Senhor, a palavra que vai cair como uma semente sobre a terra, Senhor, ainda que seja pequena, Senhor, mas a palavra vai crescer, vai produzir um fruto, a palavra vai enraizar em nossa vida, vai gerar transformação, vai gerar vida, vai dar-nos alimento, vai nos dar graça, Senhor, para que possamos passar pelas lutas do dia a dia e esperar do Senhor o teu melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Veja que texto muito interessante. Aqui, depois de 3 anos de cerco, Jerusalém finalmente cai. Depois de 3 anos que o inimigo vem cercando Jerusalém, e esse cerco de Jerusalém foi dado, permitido pelo Senhor. Às vezes, algumas lutas que acontecem conosco são permissões de Deus sobre a nossa vida. Deus tinha um plano e um propósito para permitir que o exército inimigo se levantasse contra o povo de Jerusalém. Deus tinha um plano e um propósito na luta que aquele povo estava passando. E Deus está dizendo para você nesta noite que Ele também tem um plano e um propósito na luta e na dificuldade que você passa. Nenhuma luta ou dificuldade do servo do Senhor é por acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada pelo seu bel prazer. Deus não é sádico. Deus não é um Deus incoerente. Deus não é um Deus que permite as coisas sobre a nossa vida simplesmente para dizer que permitiu. Se Deus permite algo sobre a sua vida, assim como Deus permitiu sobre a vida do povo de Israel, do povo de Jerusalém, do povo de Judá, se Deus permitiu alguma coisa, é porque Deus tinha um propósito e um plano para abençoar o seu povo. Diga para o irmão que está ao seu lado, fique tranquilo, pois nenhuma luta é vã no Senhor. Nenhuma luta é inútil. Nada que acontece comigo ou acontece com você é inútil. Deus faz com que todas as lutas, todas as dificuldades possam ser usadas pelo propósito dEle, para que nós possamos crescer, para que nós possamos compreender os valores pelos quais Ele tem sobre a nossa vida. Nós, queridos, nós não aprendemos com os erros dos outros. Essa história de que alguém olha a vida do outro e aprende com os erros dos outros, não é verdade. Nós só aprendemos quando nós passamos pela nossa crise. Eu só aprendo quando eu vejo a crise chegando na minha vida e eu passo pelo momento mais difícil da minha vida, então eu aprendo. Eu tenho dificuldade, todos nós temos dificuldade para aprender com os erros dos outros. Nós achamos que as coisas ruins que as pessoas passam, os problemas que as pessoas passam, nunca vão nos atingir. Nós achamos que nós somos imunes a essas coisas todas, porque afinal de contas Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e não conseguimos entender que muitas vezes Deus vai quebrar o vaso. Muitas vezes Deus vai fazer mudança em nossa vida. Muitas vezes Deus vai desconstruir conceitos e valores em nossa vida, para que Ele possa nos chegar no lugar aonde Ele quer chegar com a nossa vida. Mas o que é certo nesta palavra que Deus traz ao seu coração nesta noite, é que nada que Deus permite sobre a sua vida é por acaso. E isso deve alegrar o nosso coração. Porque você precisa compreender que a luta que você passa, o problema que você enfrenta, o seu dia a dia, não é um problema inútil, não é uma situação inútil. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um querer, e sempre o querer de Deus é o melhor para a sua vida. Deus pode muitas vezes, no momento em que você estiver passando pela luta, Deus pode permitir que você não tenha muitas alegrias, porque não é fácil passar pelo dia da angústia. Não é fácil passar pelo dia da luta. Não é fácil passar pelo dia que a gente temia acontecer sobre a nossa vida. Mas aqueles que temem ao Senhor podem passar de cabeça erguida, porque o plano e o propósito de Deus se cumpre mais dia menos dia, e o nome dele vai ser exaltado sobre as nações através das nossas vidas. Então Deus não permite absolutamente nada por acaso. E aqui, se você for ler o livro de Jeremias, você vai encontrar desde o primeiro começo, quando Deus levanta Jeremias com a palavra difícil. Jeremias tinha uma profecia muito difícil de ser dada naquele tempo. A profecia era: o problema é inevitável, vai acontecer, porque Deus está no controle deste negócio, mas no final da história Deus vai refazer, e Deus vai mudar, e Deus vai levantar uma nova nação muito maior do que a primeira nação. Deus vai fazer coisas grandes, coisas melhores, coisas maiores. Mas é preciso passar pela dificuldade. Será preciso passar pela crise. E se nós, muitas vezes, na hora da crise, nós brigarmos com Deus, nós tornamos a crise mais difícil do que ela é. E aqui nós vemos, ao longo da história do livro de Jeremias, nós vamos ver o povo de Judá, o povo de Jerusalém, não se conformando com aquela situação. O povo não queria passar pela crise. O povo não queria passar pelo momento difícil.
O povo queria a bênção, mas não queria passar pelo momento difícil. Até que chegou o dia inevitável. Chegou o dia em que a palavra do Senhor teve que ser cumprida. Em que realmente o exército de Nabucodonosor, que naquele momento era o exército mais poderoso da terra, invadiu aquele país. Para vocês terem uma ideia do que é o tamanho do país, vamos pegar um país pequenininho como a Bolívia. Imagina o exército dos Estados Unidos inteiro invadindo a Bolívia. Sobra o quê? Não sobra nada, né? Era o exército mais poderoso da terra naquele momento. Era o exército mais bem equipado. Mas ainda assim levaram 3 anos para poder entrar dentro de Jerusalém. Mas o que destaca nesse texto, queridos, é que aquela pessoa que serve ao Senhor, quem está no caminho do Senhor, quem está na direção que Deus tem para a sua vida, pode experimentar a graça de, mesmo em meio às lutas e dificuldades, experimentar a bênção de servir ao Senhor. Aqui nós queremos destacar algumas coisas importantes. Note você que o Nabucodonosor, um dos reis mais importantes daquela época, conhecia um homem chamado Jeremias. Note você que os príncipes da cidade, os príncipes de Nabucodonosor, os príncipes daquele reino, conheciam Jeremias. Note você que o comandante em chefe, o marechal da guerra, o homem que estava comandando o cerco por 3 anos, conhecia Jeremias. O que isso mostra para mim e para você? Mostra, queridos, que nós somos conhecidos. Nós podemos ser conhecidos como pessoas que prevalecem em meio à luta, ou nós podemos ser conhecidos como aquelas pessoas que simplesmente entregam os pontos no meio da luta. Deus conhece a vida da sua vida, e Deus conhece o seu coração, mas o nosso inimigo também conhece a sua vida. E quando o inimigo olha para você, o que o inimigo vê? O inimigo vê uma pessoa que, se apertar um pouquinho mais, ele entrega os pontos? Ou o inimigo vê uma pessoa que é firme e coerente no propósito que Deus tem para a sua vida? Aqui o inimigo, o Nabucodonosor, o Nebuzaradan, os príncipes da Babilônia, conheciam Jeremias. E eles tinham uma certeza de uma coisa: Jeremias era um homem coerente com a palavra do Deus que ele servia. Jeremias servia a Deus não da boca para fora, mas Jeremias servia a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e Jeremias era coerente naquilo que ele servia ao Senhor. Isso fazia diferença. Quando você serve a Deus com a coerência, quando você serve a Deus com toda a sua alma, o seu entendimento, o inferno respeita você, porque ele vê em você alguém que é capaz de experimentar a bênção de Deus. Ele vê em você alguém que é capaz de se opor aos planos e propósitos deles, a não ser que o Senhor permita que se toque no coração, a não ser que o Senhor permita que se toque nessa vida. Por isso que quando Nabucodonosor vai invadir Jerusalém, ele dá uma ordem tremenda, e ele diz para o Nebuzaradan, o comandante da guarda, diz assim: olha, lá dentro tem um homem que serve ao Senhor, não toque neste homem. E nessa noite Deus está dizendo para você: o inferno tem querido acabar com a sua vida, o inferno tem desejado destruir a sua casa, a sua família, mas lá no meio da luta, da dificuldade, tem um homem ou mulher que serve ao meu propósito. Então não toque nele, porque ele está guardado nas mãos do Senhor. Deus está guardando você em meio às suas lutas. Deus está guardando você em meio aos momentos difíceis da sua vida, onde você não tem prazer e não tem alegria, onde não tem absolutamente mais nada. Amados, como é que as pessoas estão te conhecendo nesses dias? E é assim que Deus quer provar você. É assim que Deus está permitindo que você passe pelo dia da prova, o dia da luta, porque as pessoas estão colocando os olhos sobre a sua vida para ver como é que vai ser a sua reação. Vai murmurar? Vai reclamar? Vai chutar o balde? Vai chutar tudo? O que é que vai fazer? Muitas pessoas, na hora da luta, elas afinam. Muitas pessoas, na hora da luta, elas não são o que elas dizem que são. Muitas pessoas, na hora da dificuldade, elas acabam sendo pessoas completamente diferentes daquilo que elas falavam que elas podiam ser. Porque é fácil ver a luta dos outros. É muito fácil vivenciar a luta dos outros. O difícil é vivenciar a nossa luta. O difícil é passar pelo momento que eu tenho que passar na minha vida. E por mais amigos que eu tenha, por mais conhecidos que eu tenha, sou eu que tenho que passar por elas. A dor quem sente é o meu corpo. A dor quem sente é a minha alma. A dor quem sente é a minha mente. E só quem sabe a dor que está doendo é quem está sofrendo a dor. As pessoas que estão ao nosso redor no momento da luta, elas podem até ficar um pouco pensativas conosco. Elas podem até pegar a nossa mão: olha, eu estou aqui contigo, olha, eu estou com você dessa. Elas podem até orar por nós.
Mas a grande verdade, queridos, é que Deus vai sustentar você no meio da luta. Deus vai levantar você no meio da luta. E Deus vai dar força para você, para que você saia dessa luta um homem renovado, uma mulher renovada, um homem mais experiente com o Senhor, uma mulher mais experiente com o Senhor, uma pessoa trabalhada por Deus para experimentar o melhor que Ele tem. Deus quer fazer isso em nossas vidas. Como é que tem sido o seu testemunho diante dos incrédulos? Na hora da luta, como é que tem sido o seu testemunho junto às pessoas com quem você trabalha? Como é que você está testemunhando? Esse é algo tremendo que a gente precisa pensar em nossa vida. Como é que está sendo o nosso testemunho no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do problema? O colega olha para você e vê você passando pela luta. O que ele espera? Ele não conhece Deus. Ele não sabe que o Deus que você serve como é. Tudo que ele ouviu você falar até um tempo atrás era que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus protege, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado, e vai isso, mais aquilo. Mas aí vem o dia da luta, e Deus permitiu que a luta viesse. E agora, o que fazer? E agora, o que é que Deus quer que você faça em meio a essa luta? Então, queridos, Deus está mostrando alguns princípios, alguns valores, pelos quais você precisa compreender. Deus levantou testemunhas, e elas estão olhando para a sua vida, e aquilo que você vai fazer com a luta e a dificuldade que está acontecendo na sua vida, vai determinar o momento da tua vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus permite a prova no coração do ser humano, não para que Deus venha conhecer como é o coração do ser humano, porque Deus conhece. Mas a grande verdade é que nós não nos conhecemos. Eu não me conheço. Eu sou capaz de dizer que eu passo pelo vale da sombra da morte. Eu sou capaz de dizer que eu faço isso, eu faço aquilo. Mas na hora que eu tiver que passar por essa dificuldade, aí é que nós vamos ver se realmente eu sou ou não sou aquilo que eu disse que eu sou. É nesse momento em que nós somos provados e que nós vamos ver se nós temos ouro ou se nós temos palha. Se nós juntamos ouro ou se nós juntamos palha. Se na vida cristã nós juntamos palha, na hora da luta, na hora da crise, na hora do problema, o fogo vem, queima a palha e não sobra nada. Mas quando você começa a juntar ouro, quando você começa a juntar coisas preciosas, quando a sua vida cristã é calcada em valores importantes, então você pode experimentar, mesmo no meio da luta, no meio da dificuldade, você pode experimentar a bênção de Deus sobre a sua vida. Isso fala para nós. Quando você não está passando por luta, e que bom, nós temos vidas hoje que não estão passando por luta. Nós temos vida de pessoas aqui que está tudo 1000 maravilhas. Glória a Deus, amém, queridos? Promessa se cumprindo, Deus mandando promessa, a vida está boa, as coisas estão acontecendo bem, está tudo 1000 maravilhas. O que fazer nesta hora, pastor? Continue servindo ao Senhor, continue fazendo o seu melhor, continue deixando o Senhor trabalhar em sua vida. Um dia talvez a luta vai chegar, e quando chegar, você precisa ter sustentação para você passar pela luta. Mas há irmãos que estão passando por luta também. Há vidas que estão dependendo de uma mão do Senhor nesta noite, para que possam passar pelas dificuldades, vai passar de cabeça erguida. E nesta noite o Senhor diz para ti que você está guardado nas mãos dele. Amém, querido? Paulo, um apóstolo cheio do Espírito Santo de Deus, é chamado a pregar num lugar, é preso, e aí ele vai acorrentado até Roma. Aí chega numa ilha, ele é obrigado, o navio lá vai ser destruído, vai ao vendaval, destrói o navio, e eles passam alguns dias no mar, na viragem do mar, quase que morre afogado. Mas Deus tinha um plano e um propósito na vida dele. E enquanto Deus tem um plano e um propósito na sua vida, a luta não vai se acabar, querido. A luta não vai conseguir derrotar você. A dificuldade do que Deus está permitindo sobre a sua vida não é para destruir a sua vida. Lembra que você é alguém guardado pelo Senhor. Você foi entregue no altar do Senhor. Você é do Senhor, querido. Amém, amados? Amém. Você precisa lembrar quem você é. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa que não tenha dono. Você foi comprado. E Jesus não comprou você para jogar você fora. Jesus não comprou você para ficar te macetando, para ficar te marretando. Jesus não comprou você para dizer assim, ó, eu comprei isso aqui para dar chicote nele. Não, não foi para isso que Jesus comprou você. Jesus comprou você para que você se tornasse mais do que vencedor. Jesus comprou você para que a sua vida fosse transformada. Jesus comprou você para que você experimentasse o melhor que Ele tem. Portanto, se Ele permitiu a luta sobre a sua vida nesses dias, a luta não é para te derrotar. A luta não é para te deixar humilhado, amassado, para te deixar sem condições. A luta não é para fazer você ser envergonhado, mas a luta é para exaltar o poder do nome do Senhor sobre a sua vida. Porque no meio da luta,
Deus sabe quem é você. No meio da luta, o inimigo sabe quem é você. No meio da luta, aqueles que se levantam sabem quem é você. Deus conhece você pelo seu nome. Deus não te chamou em vão. Deus não chamou você para simplesmente ser uma pessoa a mais. Deus conhece a sua vida. Deus conhece a sua necessidade. Em meio ao tumulto, em meio àquela crise, em meio à desolação, ainda assim aquele homem pôde receber o cuidado do Senhor. Jeremias já estava aqui cansado da luta, queridos. Não foi fácil a vida do profeta Jeremias. Não foi fácil ter que estar naquele momento, naquele lugar histórico da vida dele. Ele estava cansado, já não tinha mais ânimo, não tinha mais força, mas ainda assim, no meio da luta, o Senhor sustentava a vida daquele homem. E no meio da tua luta, o Senhor está te sustentando. No meio da sua luta, o Senhor está te dando o melhor. No meio da luta, eu te adoro, eu te louvo, porque tu és o Senhor, meu Salvador. Amém, queridos? É no meio da luta, é no meio da dificuldade. Como é que Jeremias foi reconhecido? No meio da luta. Se você abrir a sua Bíblia lá no Jeremias, no capítulo 40, você vai ver ali que tem uma coisa tremenda que vai acontecer. Olha ali que diz, olha no versículo 4 do capítulo 40, diz: agora, pois, eis que eu te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Soltei as cadeias. Jeremias foi levado preso junto com as demais pessoas ali, mas quando Nebuzaradão botou os olhos e falou: esse aí é o tal de Jeremias, cai as cadeias sobre a vida dele. E nesta noite Deus está olhando para você, e Deus está fazendo cair cadeias sobre a sua vida também. As cadeias vão cair em nome de Jesus. Ainda que você continue passando por dias difíceis, as suas mãos não estarão mais amarradas, porque o Senhor teu Deus nesta noite te liberta. Às vezes nós precisamos ver as cadeias caindo. Às vezes nós nos sentimos como se nós estivéssemos presos. Jeremias foi liberto do cativeiro que estava aquela situação daquele povo. No meio daquele momento, no meio daquela dificuldade, daquela desgraça toda, Deus olhou para Jeremias através daqueles homens inimigos e fez com que eles libertassem a vida daquele homem. Deus está dizendo para você que a luta que você está passando não é para te aprisionar. Deus está dizendo para você nesta noite que a dificuldade que você tem enfrentado não é para tornar você uma pessoa presa fácil, mas é para te levantar no meio desta luta, e você não vai mais ficar neste cativeiro, em nome de Jesus. Jeremias pode escolher para onde ir. Quando você pensa que não tem saída, não tem solução, o nosso Deus é pródigo em abrir portas aonde elas não existem. O nosso Deus é um Deus que cria oportunidade aonde a oportunidade não existe, porque Deus é um Deus de oportunidade, queridos. A nossa mente é tremenda, de capacitosa, mas a nossa mente é cegada pelo pecado, e ela não consegue compreender as saídas e as oportunidades que Deus está nos dando. Se você pegar a história dos grandes homens do mundo, dos homens que venceram lutas, crises, guerras, problemas, você vai ver que eles conseguiram resolver problemas, situações difíceis, onde não tinha aparentemente nenhuma solução. O homem natural, o homem sem Deus, a pessoa que tem a mente limitada, ela vai dizer: não tem por saída, eu vou me matar. Eu vou me jogar do barco, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a minha vida vale mais morta do que viva, eu não valho mais nada, eu vou dar um fim na minha vida e vou resolver o meu problema. Mas aquele que serve ao Senhor, sabe que o Deus de oportunidade, ainda que falte um último minuto, ainda que falte um último fôlego de vida, é capaz de criar a oportunidade para que o servo do Senhor seja abençoado sobre a sua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que enquanto a bola estiver rolando, você precisa crer que enquanto Deus estiver permitindo fôlego de vida, você ainda tem a oportunidade de fazer tudo diferente na sua vida. Não está acabado. Porque nós achamos assim: é o fim, não dá mais, vou jogar os pontos, vou chutar o balde, não tem mais condições. E Deus está dizendo para você: sou eu quem abre as oportunidades na sua vida. Porque às vezes nós ficamos imaginando: como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu não sei o que vou fazer. Eu levei 5 anos para sair do serviço público. Eu levei 5 anos da minha vida, porque eu não conseguia imaginar como é que as pessoas podiam viver sem ter vale-refeição para fazer compra no supermercado. Eu não conseguia imaginar como é que as pessoas podiam viver sem ter um cheque especial para viver pendurado. Eu levei 5 anos. 5 anos para imaginar como é que seria eu passar o primeiro ano sem ter 13º garantido na minha conta. Não foi fácil. Foram 5 longos anos.
que Deus teve que provar e trabalhar na minha vida, para que eu chegasse no ponto onde Deus queria que eu chegasse, para que eu pudesse experimentar e falar com autoridade aquilo que Deus quer que falasse sobre a sua vida nessa noite. Nós muitas vezes temos que ser chacoalhados por Deus. Nós muitas vezes temos que passar por um momento onde Deus permite a fornalha em nossa vida, para que nós possamos ser curados. Por mais que o vaso seja bonito, por mais que o vaso seja bem feito, por mais que a liga seja muito boa do barro, por mais que as mãos do artesão sejam boas mãos, que fechem todos os pontos do vaso, se o vaso não for com forno, não for curado, ele não presta, ele não serve. E Deus está colocando você no forno, querido. Muitas vezes Deus está colocando você no forno, e Deus está aquecendo esse fogo, e você muitas vezes diz assim: Deus, mas eu não quero. Mas Deus está dizendo: é preciso, porque é o fogo que cura, é o fogo que restaura, é o fogo que dá solidez, é o fogo que faz com que o barro fique sólido, fique firme, e ele sirva, e ele preste. É o fogo. O fogo arde muitas vezes, o fogo não é fácil passar por ele. Se a argila pudesse falar, se a argila dentro da fornalha pudesse dizer como está ardendo, mas depois que vem aquele vaso, fica bonito, fica preparado, fica arrumado, tem valor, as pessoas compram, as pessoas põem no melhor lugar da casa, porque ficou bom, porque passou pela fornalha, queridos. Às vezes Deus vai permitir isso, mas no meio da fornalha o Senhor estava naquele lugar, no meio do cativeiro o Senhor estava dando liberdade, no meio daquele lugar difícil, ainda havia a possibilidade de escolha. O que é que você tem dito para Deus? Não dá mais? É o fim? Deus está dizendo para você: eu sou aquele que abre as oportunidades e dá escolha na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter a oportunidade para rejeitar. Você vai ter oportunidades que vai aparecer na tua vida, e você vai poder escolher: esse eu quero, esse eu não quero, este é bom e este não é bom. Nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Deus é um Deus de oportunidades. Nunca diga, querido, que não dá mais para você. Nunca diga que você não tem mais condições, que você chegou ao final. Porque se você teme a Deus, Deus está no controle dessas coisas todas, e as portas vão se abrir, e o nome dele será glorificado sobre a sua vida. Deus não pode glorificar o nome dele sobre a sua vida se você não tiver vitória. Portanto, Deus está empenhado contigo. Portanto, Deus está empenhado em abrir as portas e fazer coisas novas. E assim como aconteceu com Jeremias naqueles dias, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Veja no versículo 4, diz assim: eis que agora te soltei das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixe de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás para que ali vá. Ou seja, o que o homem está dizendo para o profeta de Deus? Para o homem de Deus, está dizendo: você tem a oportunidade de escolha. Nesta noite, Deus está dizendo para pessoas deste lugar, que aquilo que você achava que não tinha mais opção e alternativa, o Senhor vai gerar opção e alternativa, porque Ele é Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter um sonho de noite, alguém vai sonhar, alguém vai bater na sua porta amanhã, ou depois da manhã, e vai dizer: olha, eu tenho um negócio aqui, parece que é bom, mas eu não sei como é que é, eu não sei como é que funciona, mas olha, você não quer dar uma ajuda nisso não? Você não quer ver como é que é isso não? E as portas vão se abrir, porque Deus está contigo nesta peleja. Deus não abandona os seus no meio da luta. Não há ninguém que serve ao Senhor que fique abandonado no meio da peleja, queridos. Não há ninguém que fique abandonado no meio da peleja. Então Jeremias pôde escolher para onde ir. Olha a palavra do Senhor, veja o que mais no versículo 5. O versículo 5 diz ali: mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta, Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre a cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Então aí Jeremias optou por ficar no palácio do novo rei, do nova pessoa que tinha sido colocado. E aí diz ali: e deu para qualquer outra parte que aprove a ir. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho, um presente, e o deixou ir. Quando Jeremias achou que agora era o fim, que o inimigo tinha levado tudo, não sobrou mais nada, Jeremias pôde ser separado no meio daquele povo, pôde ser liberto no meio daquele povo.
pode ser cuidado no meio daquele povo, recebeu sustento e provisão. Você está preocupado com suas contas no final do mês? Você está preocupado com o que vai comer, com o que vai almoçar, com o que vai jantar? Pois o Senhor teu Deus está dizendo para você nesta noite: eu sou aquele que dá a provisão sobre a tua vida. Não vai faltar, vai vir na justa medida, mas o meu nome será glorificado sobre a sua vida. Não vai faltar. E ainda a palavra do Senhor diz que Jeremias recebeu um presente. Deus é o Deus que supre a sua necessidade, mas Deus também é um Deus que supre os teus desejos. Se Deus só suprisse a sua necessidade, Deus seria um Deus miserável. Você ia comer arroz, feijão e ovo 365 dias da sua vida. Se Deus fosse um Deus que só suprisse sua necessidade, Deus ia dar uma peça de roupa para você viver com ela o ano inteiro. Se Deus só suprisse a sua necessidade, você ia ter perna para andar a pé, mas você não ia poder andar de carro. Mas o Deus que você serve é um Deus que vai muito além de suprir a necessidade da sua vida. O Deus que você serve é um Deus que quer te dar o melhor, é um Deus que quer presentear, é um Deus que quer abrir portas, abençoar a sua vida, para que você possa experimentar e comer o melhor desta terra, diz o Senhor. O servo do Senhor passa por luta, queridos. O ser servo do Senhor é passar por lutas, mas também é a garantia de que se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, diz o Senhor. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Jeremias recebeu um presente do Senhor, e o Senhor quer dar presente na sua vida nesta noite. E por último aqui, amados, nós vamos ver o que acontece quando nós abençoamos o servo do Senhor. Quem abençoa o servo do Senhor também recebe recompensa. Lá no texto de Jeremias, no capítulo 39, nós vemos ali no versículo 16, um diálogo entre Ebed-Meleque e Jeremias conversando. E Jeremias está dizendo: olha, Deus vai fazer isso mesmo, Deus vai trazer uma tristeza, um problema sobre este lugar, Deus vai passar uma crise neste lugar, mas saiba de uma coisa, veja no versículo 17: a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante a face do deles. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu estou levando em conta a sua vida. Eu estou levando em conta aquilo que você já fez. Eu estou levando em conta os momentos em que você foi usado por mim para abençoar o homem de Deus. Se você voltar a sua Bíblia um capítulo antes, no capítulo 38, nós vamos ver que Jeremias foi lançado num calabouço. Pegaram Jeremias, calabouço era um bonito, né? Jogaram numa cisterna, jogaram num poço. Os reis daquele lugar, as pessoas que estavam naquele lugar, inconformados com a profecia, com a forma de Jeremias servir ao Senhor, porque Jeremias era sério, sabe o que aqueles homens fizeram? Jogaram Jeremias numa cisterna. E como Jerusalém fica a 900 e poucos metros de altitude, com certeza não era uma cisterna rasa, não. Era uma cisterna profunda. Era uma cisterna de pelo menos 20, 25 metros de profundidade. E Jeremias fica ali atolado no meio daquele barro, desconsiderado pelos seus. Os amigos esqueceram Jeremias, os irmãos largaram Jeremias de lado, todo mundo abandonou Jeremias. Mas uma pessoa que Jeremias talvez não conhecesse muito bem, um estrangeiro, foi tocado por Deus para ir lá naquela cisterna, juntar umas roupas rotas, umas roupas velhas, e tirar Jeremias daquela cisterna. E sabe o que aconteceu? Quando a promessa de Deus veio sobre a vida de Jeremias, também veio sobre a vida de Ebed-Meleque. Porque Ebed-Meleque fez algo que tocou o coração de Deus. E toda vez que você faz algo que toca o coração de Deus, Deus escreve isso no teu crédito. Deus coloca crédito na sua vida, porque você um dia fez algo que abençoou a obra dele. Você fez algo que cumpriu o plano e o propósito de Deus. Porque às vezes nós pensamos assim: puxa vida, Deus, o que foi feito das minhas ofertas? O que foi feito, Senhor, dos meus dízimos? O que foi feito, Senhor, do meu sacrifício, do meu esforço em prol da tua obra? Será que eu não te servi em vão, Senhor? Será que eu não te servi por acaso? Será que, Senhor, eu fiz certo? Será que eu fiz tudo errado, Senhor? E o Senhor está dizendo para ti nesta noite que você tem crédito com Ele, querido. Deus está dizendo para você nessa noite que você juntou crédito com Ele. E porque assim você procedeu, assim o Senhor também toma conta da sua vida neste dia, neste tempo. Ebed-Meleque tinha sido usado pelo Senhor para tirar aquele homem da cisterna.
E agora ele também recebe a promessa. Veja no versículo 17, diz: a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor. E não serás entregue na mão dos homens perante face, ou cuja face tu temes. Porque certamente eu te salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terá por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Quais foram os momentos que você já foi provado e já confiou no Senhor? Quais foram os momentos em que você já foi provado e confiou no Senhor? E se está diante do altar do Senhor, querido, não passou em branco, não passou despercebido, e o Senhor dará retribuição na sua vida, ainda nesse tempo, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Amém? Levante o seu coração, levante o seu semblante nesta noite. A luta, a enfermidade, a dificuldade, o problema não vai sobrepujar a sua vida. Você não vai cair pela espada do inimigo. Você também não vai cair pela dificuldade que o inimigo se levantar contra a sua vida. Você também não vai cair porque o inimigo quer que você caia. Porque ainda que assim possa ser o desejo do inimigo, o desejo do teu Deus sobre a sua vida é muito maior. O teu Deus está no controle de todas as coisas. O teu Deus tem o controle e o comando de todas as coisas. E Ele não perdeu o seu poder e a sua glória sobre a sua vida. Assim como aconteceu na vida de Jeremias, assim será na sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você nessa